Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje, Marcela Bastos com transmissão ao vivo no Facebook da 90. Fala o Facebook direito agora, Marcela. Igual a nosso ouvinte falou naquele dia? Igual a nosso ouvinte. O nosso ouvinte já reparou que nós estamos dando aula de como falar Facebook. Outro dia o ouvinte mandou pra gente aqui um WhatsApp e falou que a gente não estava falando Facebook direito. Vou só lembrar que é WhatsApp. Então, aqui no Facebook, você pode participar com a gente hoje, acompanhando ao vivo, dando a sua opinião pra gente durante todo o debate. E no WhatsApp 968038319. Você manda pra gente aí o aniversário do seu pastor e da sua pastora, que aqui ao final a gente vai orar por eles. Muito bem, Marcela, muito bem, você ouvinte acompanhando a gente, que beleza, hein? Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência aqui no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, minha gente, olha, o mínimo que espero de um crente é que ele seja diferente, mas a crente que eu conheço, tá falando de uma pessoa, ouvinte, falando de uma pessoa, mas a crente que eu conheço, JR, ela dança funk, ela dança pagode, ela dança funk, ela dança pagode e fala mal de todo mundo. Pelo amor de Deus, minha gente. Então, ela dança funk, ela dança pagode e fala mal de todo mundo. E ela diz, eu sigo uma outra religião e essa minha vizinha me impressiona para o mal. Olha o testemunho aí. Por favor, me expliquem, a base do que vocês pregam não é que a pessoa tem que ser diferente? Será que eu estou cobrando demais de um cristão? Como conviver com alguém de quem você esperava mais, mas só causa decepção? Pastor Samuel Soares, eu vou começar ouvindo o senhor, a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto, uma vez que o senhor é o decano da nossa mesa. Amém. Bom dia a todos, a você que nos ouve, bom dia JR, os amigos aqui da mesa, muito bom estar de volta aqui no debate da 93. Eu queria começar dizendo o seguinte, ela coloca, não é o mínimo que se espera de um cristão que ele seja diferente? De fato eu posso concordar com ela. Eu só acrescentaria que, na verdade, eu creio que ser diferente é resultado de ter sido transformado. E qual é a diferença de uma coisa para outra? Porque quando eu coloco essa régua de ter que ser diferente, eu posso permitir que alguém queira, por um tempo, tentar ser diferente, tentar na própria força, tentar na própria capacidade de si. Quando a mensagem do evangelho oferece uma compreensão diferente, ela diz justamente que eu por mim mesmo não vou conseguir. Então eu preciso ser transformado. Aquela conversa linda de Jesus com Nicodemo. Você tem que nascer de novo, você tem que ser regenerado. Então, quando ela pergunta, o que vocês pregam? Vocês não pregam que tem que ser diferente? A gente prega assim, que seremos diferentes mediante a transformação. A gente prega o evangelho de Jesus Cristo esse crucificado, e a conversão que a gente prega, na verdade, ela só é possível sendo fruto de uma ação primeira do Espírito Santo, que é a regeneração. Aquele que nasceu de novo,
Aquele que é nascido de novo, esse sim está apto para poder viver de uma maneira diferente. Muito bem, pastor Rodson Bulê, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão, bom tê-lo aqui conosco também, quero ver a sua opinião, anunciando para os nossos ouvintes que estamos transmitindo hoje o programa ao vivo pelo Facebook da 93 FM, vai lá no Facebook da 93 FM, assista, faça o seu comentário, compartilha, que é sempre muito bom quando você compartilha uma boa palavra de Deus pro coração de tanta gente que está aí seguindo você também no Facebook. Pastor Rodson Bulê. Bom dia, JR. Bom dia a todos. O pastor Samuel tocou num ponto que eu gostaria de dar prosseguimento. Ele falou sobre regeneração. E só é possível a regeneração, ou melhor, regeneração significa ser gerado de novo. Só é possível ser gerado de novo para quem morreu. Se não houver morte, não há regeneração. É assim que ocorre com os órgãos que podem ser regenerados, o caso do fígado, ou as expressões que ocorrem no mundo animal. A regeneração, ela só ocorre para quem já morreu. E se a pessoa ela não experimentou a morte na cruz, em Cristo, de desistir de viver a vida que vivia para viver uma nova vida em Cristo, não haverá regeneração. As pessoas, infelizmente confundem religião com evangelho. Por mais estranho que isso possa parecer, o evangelho, ele não tem esse cunho religioso. Porque na religião, o sujeito, ele precisa ser modificado, ele precisa ser transformado para ser acolhido. No evangelho, as pessoas são acolhidas para que tenham alguma chance de serem transformadas. Então, a via, ela muda. Sem falar que existem pessoas dentro da igreja nos mais diferentes estágios dessa regeneração. Então, a gente precisa entender que existem pessoas que começaram a caminhar. A sua caminhada, ela é mais recente. Outras pessoas já têm uma caminhada mais sólida. Mas me preocupa muito esse tipo de exame. Será que eu não estou esperando demais? Na verdade, irmão, eu quero te explicar uma coisa. Na maioria das nossas decepções, elas são frutos de frustrações equivocadas. A única forma da gente não ser decepcionado é estar em Deus. Deus não nos decepciona se nós tivermos a demanda e o conceito de fato de quem é Deus. Pastor Douglas Gonçalves, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao Rio, bem-vindo à 93, bom tê-lo aqui com a gente. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, uma honra estar aqui pela segunda vez e essa pergunta é muito interessante, eu gostaria de um dia poder conversar com essa pessoa. E talvez a pergunta que eu faria para essa pessoa é: o que é cristão para você? Né? Talvez aqui a gente está vivendo um problema semântico, né? De definição. O que é ser cristão? Eu tenho uma vizinha cristã, mas o que é ser cristão? É ir à igreja? É usar um certo tipo de roupa? É andar com a Bíblia? O que é ser cristão? Né? E se a gente fosse na definição de cristão, uma terminologia que a Bíblia usa o tempo todo, é ser um discípulo de Jesus, né? E aqui no Sermão da Montanha, Jesus começa, Mateus começa dizendo assim no capítulo número 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, eu acho que a gente está vivendo esse problema na nossa nação agora, porque a gente teve um evangelismo em massa, então a gente está vendo a multidão como cristãos. E, na verdade, quem são os cristãos? Os discípulos. E qual é a diferença entre a multidão e os discípulos? A diferença é a pergunta com que eles chegam para Jesus. A multidão tem uma pergunta para Jesus, o que você pode fazer por mim? Então, a multidão está ali por causa dos milagres, a multidão está por causa da multiplicação dos pães, o que você tem para me oferecer? Né? Essa é a pergunta da multidão. Agora, no meio da multidão, começa a surgir discípulos que mudam de pergunta. E tem uma pergunta mais ousada. O que eu posso fazer para ser igual ao Senhor? O que é ser discípulo? É querer ser igual ao Mestre. Então, o que é o cristão? É aquele que tem um desejo ardente no seu coração de ser como Jesus, né? Então, essa pessoa que mandou essa pergunta, ela precisa entender o que é ser cristão. É ser um discípulo de Cristo, é querer ser como Jesus, é ter esse desejo.
E talvez essa pessoa, a sua vizinha, ela ainda faz parte da multidão. E não tem problema, porque ela está sendo exposta ao evangelho e talvez um dia vai arder no coração dela: eu quero ser um discípulo de Jesus. E uma coisa que os ouvintes precisam entender, você que não é cristão, existe sempre esse argumento, sabe? Poxa, às vezes eu tenho a impressão que tem mais gente ruim lá dentro da igreja do que fora. Parece que está pior. E o C.S. Lewis, no livro dele, ele diz algo muito interessante no Cristianismo Puro e Simples. Ele fala assim, sabe por que dessa impressão? Porque os cristãos são os únicos que estão gritando para o mundo: nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Ou seja, nós somos quebrados, nós somos estragados. Aqueles que se acham bom não vão na igreja. São aqueles que assumiram que são péssimos que vão para a igreja, porque estão atrás de um Salvador. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje é a pastora Cíntia Louvice. Muito bom dia, pastora, seja bem-vinda também ao debate 93 de hoje. E qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia JR, bom dia, queridos ouvintes. É muito bom estar aqui hoje, né? E pegando o gancho aqui do meu colega Douglas, realmente, o que é ser cristão? O significado de cristão é pequenos cristos. Então, nós somos imitadores de Cristo. Nós estamos nesse processo. Eu não sei há quanto tempo essa vizinha se converteu ou aceitou a Jesus. Só que existem processos. O primeiro processo é aceitar ao Senhor. E nós vamos seguindo outros processos, né? Independente do tempo ou não, nós temos almas e cada alma é uma alma, cada cristão é um cristão. Então, nós não podemos exigir que o outro mude radicalmente, rápido, mas nós somos muito exigidos, né? As pessoas olham muito para nós querendo ver em nós algo diferente. Por quê? Porque nós queremos ser o espelho de Cristo, nós estamos buscando desesperadamente, nós dizemos, nós estamos em obras, né? Nós somos humanos e nós estamos procurando essa transformação diária, essa mudança de comportamento, essa mudança de caráter, né? Nós precisamos ter o caráter de Cristo, um caráter moldado por Cristo, pela palavra. Então, esse rapaz, ele criou uma expectativa sobre ela, né? Esse ouvinte, não sei se é um rapaz ou se é uma moça. Ele criou uma expectativa muito grande sobre essa vizinha. E ele precisa entender que, independente da religião dele, que ele não diz aqui, né? Nós estamos aqui num processo de mudança. E se ele quer ver essa mudança nela, ele precisa começar a mudar ele, né? Ele precisa enxergar que quem precisa mudar primeiro é ele. E se o que ele quer dela, ele começar a fazer, né? E ele precisa buscar em Jesus, em Deus, esse exemplo, esse espelho, não colocar expectativas no homem. Né? Entendi. Aqui o nosso ouvinte conta que ela tem uma amiga, que é essa amiga que é crente. Ela diz que essa menina dança funk, essa menina dança pagode e essa menina fala mal de todo mundo. É possível que um determinado grupo a pessoa diga assim, o que é pior dos três? Aí as pessoas vão eleger. Cada um vai. Esse pra mim é pior. Pagode tudo bem, agora funk. O outro vai dizer assim, pagode, tá maluco, rapaz? O negócio de funk é muito melhor. E talvez um pequeno grupo diga fala mal de todo mundo. Não é? Porque talvez essa aí seja a última colocada entre as três. E se espera naturalmente uma boa resposta das pessoas em relação ao seu comportamento, a transformação, a mudança, aquilo que vai evidenciar. Se você tem comida, ela tá crua, tá? Lógico que ela tá crua. E quando ela é preparada, ela está preparada. Tem uma diferença. E as pessoas de fora têm um certo interesse nisso. Que é um interesse curioso. Porque se não fosse interessante, talvez não tivesse interesse. Em geral, eu até acho que todo mundo que tem muito interesse é porque tá achando interessante. Se tá achando interessante é porque tá interessado. Se está interessado, por que não vai logo? Boa. Não é verdade? Tira essa dúvida. Mas enfim, tá aí a palavra com vocês. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco e que... Só vou pedir um pedido ao senhor, pastor Ruth, e a todos falar vocês. Um pouco mais alto? Mais alto. Soltem a voz de vocês. Vocês têm vozes lindas e os ouvintes estão dizendo assim, a pastora Cíntia falou, eu não consegui ouvir bem. Então vamos soltando a nossa voz para ficar todo mundo harmonioso aqui no clima. Na verdade, a gente precisa tentar diferenciar e tentar discernir, porque o que está em voga aqui, esse ouvinte, ele está observando, é o comportamento. E no comportamento,
todas as religiões, todas, elas passam pela premissa de mudança de comportamento. E para mudar comportamento, você não necessariamente precisa de Deus. Você pode ter uma boa filosofia, uma religião que te convença de que você precisa mudar de comportamento. Talvez o que eu diga aqui possa chocar alguns, mas Jesus não morreu na cruz para nos fazer evangélicos. Jesus morreu na cruz para nos tornar filhos de Deus. E isso diz respeito à natureza, uma nova natureza. Porque eu sou filho de Deus, eu passo a viver diferente. É o aspecto da graça. Na graça, eu não faço para alcançar. Eu não faço para ser recebido. Na graça, eu faço porque eu fui acolhido. Na graça, eu faço porque eu fui salvo. O ouvinte aqui, ele está apenas olhando para o comportamento. E para comportamento, meu querido ouvinte, qualquer religião, ela serve. Agora, para te tornar filho de Deus, é uma questão inexorável. É Cristo. Só Cristo pode nos tornar filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a revelar essa nova natureza, inclusive no comportamento. Eu quero fazer uma analogia que talvez ajude a compreensão. Eu estou recebendo em casa 2 sobrinhas que moram no Paraná e começaram a fazer curso de inglês agora, recentemente, talvez 5, 6 meses atrás. E não sei se você passa por isso também, mas toda vez que você, pelo menos eu, sabe que tem alguém do seu lado que fala o idioma, aquela pessoa vira o seu guru no assunto. Então você está assistindo lá o Netflix, você está assistindo alguma coisa e passou, você pergunta, ele falou o quê? A pessoa fala, não, ele disse, ele falou que estava indo, mas estava indo aonde? A cena já passou. Estava indo aonde? Pô, tu não faz inglês, cara? Não, calma aí. Não, é que eu tô no Basic One. Pô, mas tu não faz inglês, cara? Acontecia logo assim que eu comecei a estudar, primeira viagem que fiz pra fora com meu pai, com minha mãe, tudo. E que ele falou o quê? Eu não sei, pai. Pô, mas eu não tô pagando inglês, caramba. Eu tô pagando. Tu fala ou não fala? Eu falei, não. Tô ouvindo seu pai falando. Não é assim, pai. É assim, eu vou chegar lá. Graças a Deus, cheguei. Até diria que eu me desenrolo bem na língua. Mas toda vez que isso acontece, ou se você tá na igreja, chega um pastor americano. O tradutor não chegou ainda. Irmão, pega o primeiro adolescente e fala com um cara aqui. Não, mas eu não sei. Mas como eu não sabe? Eu tô pagando. Então, talvez sirva essa ilustração. Já está no curso, está matriculado, está com a sua apostila, tem lá o link para pesquisar na página do curso. Não quer dizer que você já é fluente no idioma. Não quer dizer que você está preparado para ser largado no meio do Reino Unido e se vira, volta daqui a um ano. Não é por aí. Está num processo. Talvez a palavra-chave seria processo. E eu acho que aqui tem um tema que vale para todos nós que estamos ouvindo, que é julgar. Né? É eu fazer um julgamento. O que esse vizinho tá fazendo com o outro? Tá fazendo um julgamento. Você não é crente nada, né? E eu aprendi algo sobre julgar que mudou, assim, a minha forma de olhar as coisas. Eu creio que Jesus coloca pra gente que nós não podemos julgar, num certo aspecto, porque nós não sabemos o ponto de partida da pessoa. Então não tem como eu julgar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou filho e neto de pastor. Opa. Eu nunca na minha vida ouvi meu pai falar um palavrão. Entendeu? Eu nunca na minha casa eu ouvi meus pais falarem palavrão. Então, eu fui treinado, né, de graça para falar 0 palavrão. Aí você pega uma outra pessoa que nasceu numa família disfuncional. E ela aprendeu em casa, quando criança, a falar 100 palavrões por dia. Comunicação natural. Eu tô na igreja e essa pessoa se converte. Então ela aprendeu a falar quantos? 100 palavrões por dia. Ela aceita Jesus e ela começa uma caminhada. E hoje ela tá falando 70. E eu tô falando 3. E eu e ela, a gente se encontra. E aí as pessoas olham ela falando 70 e eu falando 3, elas se perguntam, quem é mais crente? Boa. E na conta de Deus, ela tá menos 30 e eu tô mais 3.
Então, essa questão de julgar não tem como, não cabe a nós julgarmos um ao outro. Por quê? Porque eu não sei o ponto de partida de cada um, eu não sei os hormônios de cada um, eu não sei o cérebro de cada um, eu não sei a história de vida, os abusos de cada um. Então, talvez essa sua vizinha esteja muito bem, porque você não sabe qual foi o ponto de partida dela e aquilo que Cristo está fazendo na vida dela. Né? Amém. Boa. Uma pergunta, assim, que eu quero fazer aqui é o seguinte: Deus, ele quer que sejamos iguais ou diferentes das pessoas do mundo? Eu acredito que Deus, ele quer que nós venhamos a ser a solução para o mundo que sofre. E esse evangelho, nós vivemos um evangelho que é puro e é simples. As pessoas aqui enfeitam muito pavão, as pessoas colocam muitas coisas no evangelho, que o evangelho é puro, é simples. Jesus, quando ele foi falar do reino, o tempo todo Jesus falou de coisas simples. Jesus, nas parábolas, ele falou de peixe, ele falou de dracma, ele falou de pão. Então, assim, de coisas simples. Então, o evangelho é muito simples. O problema é que nós mistificamos demais as coisas e enfeitamos e dizemos, isso não pode, isso pode, isso é de Deus, isso não é de Deus. O reino de Deus não é o que nós temos. O reino de Deus é o que eu sou. E o que é que eu sou? Eu preciso buscar essa identidade em Cristo. Eu preciso buscar esse eu sou em Deus. E caminhar. O nosso foco é Jesus. Essas coisas são muito pequenas diante de toda a grandeza que Deus tem para nos proporcionar. Muito bem, eu pergunto a vocês se vocês concordam com a seguinte afirmação: o testemunho é a imagem da nossa fé. Com certeza. Sim. Porque a fé sem obras, ela é morta. Jesus, ele diz assim, olha, eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu não vim tirar a lei. O que Jesus veio fazer foi reposicionar a lei. Ele colocou a lei não como um critério para salvação, mas um estilo de vida dos salvos. Então a lei continua lá, nós precisamos viver uma vida de santidade, mas só é possível a partir de uma nova natureza. Eu concordo, eu só gostaria de fazer aqui uma ressalva, não na frase, para que a gente consiga diferenciar testemunho de reputação. Tem muita gente olhando para reputação e pensando que é testemunho. Reputação é o esforço que eu tenho sobre mim mesmo para manter a minha conduta a fim de mostrar aos outros o que eu sou. Testemunho é o que Deus operou em mim e que por isso eu revelo aos outros o que eu sou nele. Então, as pessoas, infelizmente, hoje em dia, têm assassinado o testemunho para adulterar uma reputação. Porque a reputação, ela gera muito mais ganho do que o testemunho. Na reputação, muitas vezes, não haverá prejuízo, porque a reputação ela é sempre conveniente. No testemunho, não. O testemunho, se necessário for, eu sofro o prejuízo para mostrar o que Deus operou na minha vida. Deus não trabalha com reputação. A reputação de Jesus na cruz estava na lama. Foi abandonado, foi condenado, estava morrendo com os ladrões ao lado, mas ele conservou o testemunho de quem ele era. E por isso, hoje, nós estamos aqui para testemunhar quem é Jesus em nós. Quando nós falamos que cristianismo é um estilo de vida, ou frases próximas a essa, pode produzir uma ideia de uma coisa muito tranquila. Toca a tua vida. Toca a tua vida. Continua vivendo. É um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Eu faço isso, faço aquilo. Parece uma coisa que a gente talvez assim, tenha que entender o que é o testemunho, o que é o no seu original, o que significa isso. Por que, de onde apareceu essa ideia, ou até destacar Atos 1:8 e identificar qual a razão, como é que alguém vai testemunhar, o testemunho é fruto de quê? De que sou eu estou falando de mim mesmo, eu estou falando de alguém. Se eu sou testemunha, eu sou testemunha de alguma coisa que eu vi ou de alguém, não estou falando de mim. Mas a maneira como eu vivo vai dizer o impacto daquele de quem eu estou afirmando que testemunho, o impacto que ele tem em mim. Então isso gera essa imagem, né? Para a gente absorver isso, identificar, por exemplo, se uma pessoa tem um vício, por hipótese, estamos tratando o assunto em tese, uma pessoa tem um vício, o vício dela é esse aqui, dançar.
E olha, brasileiro dança. Brasileiro dança. Quem não dança é aquele crente tradicional, isso aí é ruim. Pode botar qualquer música, ele é todo desconjuntado, entendeu? O máximo que ele consegue fazer é o robô, a dança do robô, o resto. Só que tem gente que tem molejo, tem gingado, entendeu? Enfim, a pessoa tem uma certa habilidade. E essa pessoa é muito mais tentada do que o durão. O durão disse, não, isso aí não me afeta. Lógico, não te afeta. Dança mal a beça, tu é ruim a beça. Uma pessoa que dança, ela é desafiada o tempo inteiro. O tempo inteiro tem alguém botando ou propondo isso, ou mesmo o organismo da pessoa. Sabe que a pessoa começa, né? Tem gente que tem essa dificuldade. Tem dificuldade. Então o nosso ouvinte aqui está falando de alguém que dança funk, que dança pagode, e eu quero não exatamente falar sobre a dança, mas sobre vício ou coisas que nós gostamos, ainda que não seja vício. Mas olha, eu gosto tanto disso, mas isso não faz bem, não é bom para a sua vida espiritual, não é bom para o reino de Deus. Do que aí eu pergunto ao ouvinte, o que você acha que você precisa abrir mão, assim, que você gosta muito, mas você já percebeu que isso não te faz bem espiritualmente, ou que isso gera mais pessoas um afastamento do reino de Deus ou da obra de Deus, ou até aquilo que a gente fala que é escandalizar, mas escandalizar é muito pior. Escandalizar é cair da fé, é abandonar a fé, é o último estágio, né? O que, ouvinte, você lida com dificuldade que você diz assim, olha, isso eu preciso abandonar e não consigo. Pode ser um vício, pode ser, ainda que não seja um vício, alguma coisa que você faça quase que repetidamente, ainda não é um vício, mas está pertinho de ser. Eu quero que você compartilhe comigo aqui, eu vou contando aqui, sem dar nomes, evidentemente, pessoal pelo WhatsApp 96803-8319, a participação 96803-8319, ou pelo Facebook aqui. Eventualmente você prefere guardar isso, se não for uma coisa que vai te expor, e a gente não quer te expor. Se não for uma coisa que vai te expor, compartilha. E se for expor, WhatsApp, que é mais tranquilo, a gente está aqui e vai olhar. E para vocês, debatedores, a questão é como me livrar daquilo que eu gosto muito, ou daquilo que é um vício. E isso prejudica a minha vida espiritual e prejudica a obra de Deus. Olha, me parece que aquela ilustração do copo sujo sendo lavado talvez seja útil. Você que lava a louça, lá na minha casa, quando eu estou em casa, normalmente eu que tenho esse ministério. É, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A gente pega um copo sujo e normalmente a gente não pega direto a esponja com sabão de coco ou detergente. Normalmente a gente abre a água, a gente coloca o copo debaixo da torneira e a medida é muito natural, na medida que a água limpa entra, ela vai tirando o resíduo do café ou do suco ou do refrigerante, sei lá o que tinha no copo. Então, à medida que entra essa água limpa, o que está ali sujo vai saindo. Então, essa colocação que você fez aí, JR, como é que eu faço para me livrar de alguma coisa que está dentro de mim, que eu já percebi que não me faz bem, eu já percebi que não me leva para uma evolução, para uma melhora, e na verdade me arrasta, me prende, me segura. Como é que eu faço para tirar isso de dentro de mim? Talvez uma boa resposta seria isso. À medida que você se enche daquilo que é bom, à medida que você preenche seus pensamentos, à medida que você gasta tempo, investe tempo ponderando, refletindo, lendo sobre coisas que abençoam, que edificam, me parece que é natural que isso que está aí dentro, que não deveria estar, vai saindo de uma maneira natural, não forçada. Aquele começo do debate, a questão de ter que ser diferente. Tem uma outra ilustração bacana que a gente encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, o capítulo 18, tem uma citação, Lucas 19 tem outra. No 18, a gente tem aquele episódio em que um príncipe chega e pergunta para Jesus Cristo, olha, como é que eu faço para ser salvo? Jesus vai falar, você tem que fazer os mandamentos, cumprir tudo isso. Ele falou, isso eu faço desde garoto, já nasci nesse ambiente. Beleza, então faz o seguinte, vende o que você tem e dá para os pobres. Aí diz o texto, ele fica muito triste porque tocou numa área que, nessa área não, Jesus. Eu até queria, mas sem mexer nessa área. Lucas 19 é uma outra cena, outro episódio. Jesus entra na casa de Zaqueu, começa a conversar, começa a falar sobre a mensagem do evangelho, a mensagem que alcança, que transforma, que regenera de dentro para fora. No meio daquele momento, o Zaqueu então falou, Jesus, já ouvi o suficiente. Hoje eu decido dar metade do que eu tenho.
Mas ninguém falou sobre dinheiro, ninguém falou sobre oferta, ninguém está te pedindo nada. Mas, na verdade, o tanto que eu já recebi é capaz e suficiente de provocar uma mudança dentro de mim acerca desse assunto. Estou abrindo mão naturalmente. Pastora Cíntia. Lá em Coríntios vai falar, né? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa. Ele está falando de qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então nós temos que pensar isso. Isso glorifica, isso é bom, isso não é? Lógico, tem, como nós falamos aqui, nós estamos num processo. E algumas pessoas, quando vêm para Cristo, ainda vêm com muitas coisas, tiveram muito envolvimento, né, lá fora. Então é mais difícil. Mas uma dica que eu quero deixar aqui para ouvintes que têm uma certa dificuldade em deixar algumas coisas para trás é pedir ajuda. É pedir ajuda, é pedir que é o Espírito Santo, quem é que nos transforma? O Espírito Santo. E nós devemos o quê? Orar. Pede ajuda para um líder, para um pastor, para alguém que você confia, nós vamos orar e esse é o processo. É muito difícil hoje eu chegar e falar, eu vou parar, mas aquilo ainda me move. E muitas coisas não existem problema. Essa semana uma pessoa me perguntou, eu posso assistir à escola de samba? Tá vindo o carnaval, né? Eu falei, o problema não é você assistir à escola de samba, o problema é a intenção do seu coração. É com que olhar que você está vendo aquilo. É a intenção do seu coração. Então, é aí que nós devemos pensar. Qual é a intenção do meu coração? O que realmente isso está me levando a fazer? Eu tenho uma experiência. Quando eu era adolescente, eu fui muito viciado em pornografia. Muito viciado em pornografia. E isso estava acabando com minha qualidade de vida. Só que quando a gente é viciado em alguma coisa, a gente não percebe isso. E eu conheci Cristo, no meu quarto. Eu fui para uma determinada igreja, numa escola bíblica dominical, e a lição era Elias. E como Elias, o fogo desceu do céu. Eu não sabia nada de Bíblia. Cheguei em casa, eu tinha recebido da escola um exemplar do Novo Testamento. E eu fui procurar a história de Elias ali, porque eu imaginava que aquilo ali era uma Bíblia. Aí eu li o Novo Testamento inteiro procurando a história de Elias, e eu me encontrei com Cristo no meu quarto, sozinho. E percebi que eu precisava congregar em algum lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu passei durante muito tempo ainda viciado em pornografia, sem falar para ninguém. Tentando lutar sozinho contra a pornografia, contra esse vício terrível, sem falar com ninguém. Até que eu percebi que sozinho não seria possível. Não seria possível. E eu trouxe para a luz. Trazendo para a luz, o vício perdeu um pouco da força. Mas algo que foi fundamental foi a palavra. Quanto mais eu li a palavra, menos eu tinha coragem de pecar. E veio uma equação na minha cabeça. Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. Enquanto eu estava lendo a palavra, eu não tinha coragem de pecar. E para pecar, eu tinha de passar um tempo sem ler a palavra para conseguir pecar. Eu ia me sabotando, me auto-sabotando. Não, hoje eu não vou ler, amanhã eu não vou ler. Quando eu ia ver, eu já estava pecando. Então, o meu conselho é o seguinte. A primeira coisa é, traga para a luz. Fale com seu pastor, com um líder de confiança. Isso. Olha, está acontecendo isso. Leve para a cruz. Levar para a cruz significa expor. Cristo foi exposto na cruz. Então, você precisa levar para a cruz, você precisa expor esse vício. E depois que você expõe esse vício, você precisa mergulhar na palavra, meu irmão e minha irmã. Você precisa mergulhar na Bíblia. E não é porque você vai pecar algumas vezes, vai cair algumas vezes, que está perdido. É uma caminhada. Caiu, levante-se novamente e tente quantas vezes forem necessárias. Graças a Deus, eu sou um testemunho vivo de que Deus liberta. Amém. Douglas. Vício é uma palavra que não tem na Bíblia, né? Palavra vício. Mas a Bíblia trata disso com outro nome. Idolatria. Por quê? Porque é no momento em que eu troco o que o Criador tem que me dar pela criação. Então, por exemplo, uma pornografia é você olhar para mulheres ou homens nu. Então, eu estou olhando para a criação e tentando extrair da criação
seja música, seja droga, seja bebida, seja jogos, o que for. Qual é a estratégia de Satanás na idolatria? É nos enganar, é nos contar uma mentira. E qual é essa mentira? De que você precisa disso, que você necessita disso. Eu já vi gente falando assim, cara, eu preciso arrumar uma namorada. E olha que interessante, a pergunta que eu faço para você, se Adão no Éden, se Deus não tivesse criado Eva, ele teria vida eterna? Sim, porque a vida eterna vinha de Deus, vinha do que Deus soprou dentro dele. Ou seja, ele não precisava de Eva, ele queria Eva. Sim. Era um desejo. Então, nós precisamos entender o que você precisa, você que está nos ouvindo. Você precisa de duas coisas que a oração do Pai Nosso vai ensinar. Pai Nosso que estás nos céus. Você precisa de Deus. Você não vive sem Deus. Isso é uma necessidade. E o pão nosso de cada dia daí hoje. Você é corpo, você precisa de pão. Todo o resto, Deus e pão, todo o resto é desejo. E quando que a idolatria entra? É quando o Satanás consegue te enganar que um desejo virou uma necessidade. Ou seja, eu não vivo sem tananã. Se essa pessoa me largar, eu vou morrer. Uau. Então quer dizer que esse desejo virou uma necessidade. Ele conseguiu plantar uma mentira em você. Você não precisa. Se você parar de usar droga, você não vai morrer. Se você parar de beber, você não vai morrer. Se você parar de fazer sexo, você não vai morrer. Se alguma pessoa te deixar, você não vai morrer. Porque quem sustenta sua vida é Deus e a sua carne é o pão, é o arroz e feijão que você come. Então, a primeira coisa que eu diria é deixa Deus renovar sua mente. Você não precisa disso. Apesar de você estar preso, talvez quimicamente, na alma, mentalmente, você não precisa disso. Você precisa de Deus. E é muito... O comportamento humano ele é muito óbvio, assim. Você vê desde Adão, né? Quando os dois caem nessa mentira da serpente, eles comem, Deus chega no jardim e fala, cadê você? Aonde ele se esconde? Atrás da criação. A gente sempre vai para trás da criação quando a gente está correndo de Deus. O que você precisa entender? Deus está no jardim e ele não está bravo com você. Ele está de braços abertos, disposto a restaurar a sua vida. Para de se esconder atrás da criação. Corre para o seu pai, que ele vai restaurar a sua vida. Boas palavras de cada um dos nossos queridos debatedores. A luta dos nossos ouvintes aqui vai para todas as áreas. Um deles dizendo, olha, quem é criado assim num ambiente de samba tem muita dificuldade. O ouvinte está contando, estou na igreja há 2 anos, mas não consigo parar de escutar pagode antigo, aquele samba de raiz. Eu não consigo me libertar disso. Compartilha uma de nossas ouvintes, outra ouvinte dizendo que ela entrou num relacionamento com uma pessoa e o que a atrapalha é exatamente isso. Ouvinte dizendo, amo dançar só em casa, sabe? Ou entre amigos e parentes, me faz bem no momento, mas depois eu fico com a consciência pesada, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra dizendo, eu gosto de tomar um vinho de vez em quando, entendeu? Mas acho que isso não agrada a Deus, conta aqui ouvinte. Outra, então, dançar numa festa com o marido, uma música como pagode seria errado? Nós estamos falando da luta, né? Estamos falando se há pergunta, é porque talvez tenha uma dúvida, e se há dúvida tem que ter resposta, aí a coisa tem que ficar clara. A ouvinte dizendo aqui que precisa realmente vigiar, precisa orar, porque as coisas são complicadas e difíceis. Ouvinte falando sobre bebidas alcoólicas, mais uma pessoa que fala sobre esse assunto. Outra, gosto muito de assistir filme e assisto muito filme, só se o filme virar uma idolatria, né? O que o senhor falou, exato, né, pastor Douglas? Vai ocupar. Se eu não assistir. Vou morrer. Se eu não tá sem internet, morri, né? Eu gosto, barará. Muito bem, aqui o ouvinte está falando, o ouvinte aqui falando de zumba. O que é zumba, o Rhodes? O que é zumba? É um estilo de música. É uma dança. É dança? É uma dança. Tem muito em academias essa dança. Eles estão usando a academia como forma de emagrecer. E o quê? Pegou, né? Também acho. Tem que saber, né? Ouvinte aqui dizendo, JR, eu tenho um vício desde a adolescência, sofro com isso. O ouvinte está falando aqui que, enfim, acaba se martirizando por causa disso, né? Porque vai, peca, sai, peca outra vez, não conseguiu ainda sair disso. E a gente está falando aqui, ouvinte, a gente antecipou exatamente a solução enquanto você estava mandando a sua dificuldade. Então, ao mesmo tempo que você está agora descrevendo a sua dificuldade,
se ouviu também várias ponderações francas, sinceras, bíblicas sobre esse assunto, né? Quer dizer, a ouvinte aqui, JR, eu faço academia e faço zumba, mas eu não deixo meu compromisso na igreja. Eu tô tendo a impressão que muita gente acha que zumba é errado. É porque é sensual, né? É uma dança sensual, né? A pessoa sensualiza ali. Então eu acho que é isso que o pessoal tá sentindo esse incômodo. Eu acho o seguinte, eu acho que se for um espaço fechado... É uma academia, né? Pois geralmente. A gente precisa entender a questão da lascívia. Sim. Tá dançando com que intenção? Alguém, né? É aquilo, a intenção do coração. Pois é, né? Então a gente precisa tentar discernir um pouco isso. É mais profundo do que dançar é pecado? Exato, do que dançar é pecado. Eu acho que a questão ela é muito mais profunda. Que o rei Davi dançou, né? Só não foi zumba, mas danças, né? Existiam danças litúrgicas onde homens ficavam de um lado, mulheres do outro, e essas danças, né, lá no Salmo 50 vai falar adorar o Senhor com tamborins, com harpas, né? E eles ali adoravam a Deus através da dança. Então, assim, o problema não é o dançar, o problema é a intenção, foi o que a gente falou aqui. Como é que a gente descobre isso? Vamos colocar isso de forma bastante simples. O ouvinte está lá, ele dança a zumba. Até agora ele dançava a zumba numa boa. Eu não sei nem que ritmo que é, mas estava lá dançando. Acho que dá, tá, beleza, foi. Agora alguém falou assim, olha, isso aí depende da sua intenção. A lascívia, o cara falou, olha, eu não sei se é lascívia. Há alguma coisa para o outro ver, há uma exibição, é uma maneira de atrair o outro. Entendeu? Tá procurando o quê? Às vezes não é nem ali. Tá procurando o quê com isso? São reflexões, é isso que tem que fazer? São reflexões e de fato, a dança é uma expressão, é uma arte, é uma comunicação, faz parte do ser humano. Você vai estudar a história, ao longo da história sempre houve dança dos mais variados contextos, mas eu lido com música e daí você pode trazer essa discussão para a música também. A reflexão. Qual estilo de música é permitido, qual não é? Qual estilo de música é pecado e qual não é? Isso vai cair no lugar de muito subjetivo. Eu gosto mais de um, gosto menos do outro. A pessoa que se converteu e veio do samba, ela vai achar que o samba é do pecado, ou que é do diabo, enfim. Mas sendo assim muito realista, muito claro, me parece que alguns estilos de dança, voltando para o tema da dança, são muito mais sensuais do que outros. Então, eu não diria, ou não taxaria a questão de se é pecado ou se não é pecado. Eu diria, quando você olha, ou quando você dança, você percebe que há alguma coisa nessa comunicação, nessa expressão corporal que comunique sensualidade, porque a sensualidade, aí sim, a gente está falando de um problema. Então, se nesse movimento que você fez com o seu braço, com a sua perna, se esse movimento que você fez com o seu quadril, você percebeu sensualidade, poxa, aí realmente... Mas não é assim subjetivo também? Percebeu, não percebeu? Tá num ambiente, numa casa que não falava palavrão, o outro tá numa casa que falava muito. Um tá na casa que o pessoal não tinha isso, outro tá na casa que a menina desde pequena foi exposta. Ela foi feita para ser para ser exposta. Sim. Então, às vezes, esse senso, mas eu digo se depender humanamente. Eu digo da sensualidade, exclusivamente. É claro que com a ação do Espírito Santo, até aquela pessoa que era muito, vai falar, peraí, minutinho, o Espírito Santo tá me falando aqui alguma coisa. Incomoda, tem uma coisa errada aqui. Vamos lembrar de um momento específico na história recente do Brasil. Houve um momento na década de 90 que explodiu um fenômeno chamado El Chan. E quando explodiu e varreu o país, o carro-chefe era a história do Boquinha da Garrafa. É uma dança. Sim. Você mexe com os joelhos, você mexe com as pernas e mexe com o quadril. Mas naquele movimento da dancinha, da boca da garrafa, a conotação é inteiramente, exclusivamente. Sim, isso aí. É uma dança. E daí eu tô queimando sim caloria, eu tô exercitando o meu glúteo, a panturrilha. De fato tem esse resultado benéfico pro corpo, né? Eu movimentei meu corpo. Mas ao mesmo tempo é inegável
a associação, a sensualidade. E assim, aí você vai pegar, eu lembro na época que foi massivo, né? Fenômeno. Aí você tem uma menina de 6 anos, 7 anos fazendo. Ela tá em pecado? Não. Não, naturalmente. Porque ela não sabe o que era a garrafa. Claro. Entendeu? Então é subjetivo, não tem o que fazer. É um entendimento do coração, é a sensualidade, é algo de dentro, né? Porque aí você entra, tipo, falar é pecado? Depende do que você vai falar. Né? Isso aí. Com que tom, pra quem? Então a gente acaba entrando num ponto que essa dificuldade que existe para se assumir isso do lado de fora. A gente consegue assumir isso do lado de dentro, o próprio indivíduo, diante de Deus e tudo mais. E aí alguns vão dizer, não, eu me sinto bem. E a questão não é se sentir bem, a questão é se está de acordo com a palavra ou não. E escandalizar o outro. Escandalizar o outro. Quer dizer, um ouvinte nossa aqui no WhatsApp, ela está dizendo que ela foi retirada do cargo dela na igreja, que ela estava indo na zumba. Aí o pastor falou assim, escolhe aí ou o ministério ou a zumba. A ênfase é minha aqui. Uau. A zumba. Porque os outros irmãos me viram indo para a zumba e não aceitaram. Então, do ponto de vista do líder, ela estava escandalizando os outros irmãos. Né? E ainda que não fosse escandalizar bíblico, mas os irmãos estavam desgostosos daquilo ali. A situação não estava boa. Então tem certas ocasiões que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente gosta por amor ao outro. Sim. Ainda que eu não esteja errado. Eu não estou errado, não, eu faço isso aqui normal, não sei o quê, mas por amor ao outro. Que é o comer carne, né? Comer carne consagrada. Isso aí. Muito bem, queridos debatedores participando com a gente, você acompanha a gente aqui pelo Facebook da 93 FM, transmissão ao vivo aqui. Participe agora com a gente, dê a sua opinião, comentário, compartilha. Vamos mandar essa mensagem para muita gente. Pega, coloca na sua página, encaminha, compartilha. Vamos compartilhar essa realidade para que muita gente possa ouvir, possa ver, assistir, conhecendo aqui os nossos debatedores e a Marcela Bastos, que fala agora no microfone da 93 FM. Quem está vendo a gente no Face e ouvindo pelo rádio, o irmão Delei está entre nós. Exatamente. Então fique tranquila, porque ele está sempre entre nós. Você vai ver a gente fechando a boca e o que a gente vai falar vai chegar um pouquinho depois, mas segura a onda aí. Com lama até o pescoço, os bombeiros militares que atuam no resgate de vítimas do rompimento da barragem da Vale, lá em Brumadinho, são protagonistas de um resgate sob condições extremas. Em 5 dias, a equipe encontrou 84 corpos até agora e localizou 192 pessoas com vida. Há ainda 276 desaparecidas, algumas das quais jamais serão encontradas, segundo o que disse aí o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Para que esse número seja o menor possível, os bombeiros chegam a ficar até 10 horas seguidas na chamada área quente. O período de descanso entre uma missão e outra é de 6 horas. Além de ficarem sujeitos a abalos emocionais, a situação dos bombeiros de Minas tem ainda um agravante. Desde 2016, o Estado decretou calamidade financeira e vem parcelando o salário do funcionalismo público. Muitos deles ainda não receberam nem o 13º do ano passado. E aí a gente pergunta, é impossível tomar conhecimento dessa notícia e não perceber um propósito que excede o simples cotidiano de desenvolver um trabalho. Como vencer o desafio de desenvolver o nosso trabalho do dia a dia para a glória de Deus. E a gente lembra de Colossenses 3, 23 e 24, que diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa e herança servir a Cristo, o Senhor. Queridos debatedores, e aí, vocês, o que pensam sobre esse assunto? Eu diria que está vinculado à vocação. Aí a gente vive num momento tão difícil para a economia no Brasil, que parece que a gente ouve mais e mais pessoas falando, não, minha carreira está ruim, minha carreira está difícil, meu primo perdeu o emprego, minha tia, minha avó, o negócio é fazer concurso público. Ah, legal, pela estabilidade, ok. Para que área? A pessoa responde, qualquer área. Mas como assim? Mas você se sente chamado aqui, agora eu só quero ser chamado para estabilidade. Eu só quero ser chamado para não correr o risco de perder o emprego. Então, qualquer concurso de qualquer área, em qualquer unidade da federação eu vou. Aí você pode ter um policial que está nessa situação, um bombeiro, alguém que fez a prova e é inteligente passou. Mas não tem a vocação, não tem dentro de si o desejo de se ver servindo aquilo. Por outro lado, eu conheço lá na igreja pessoas que são, por exemplo, da área do ensino, são professores e sempre me trazem um feedback diferente. Olha, é incrível, não tem nada lá.
A gente tem que se reunir e a gente, os professores, a gente compra o lápis, a gente compra o giz, a gente compra. Pô, por que você não sai, cara? Pô, cara, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Olhar para aquelas crianças e ver que eu consegui passar conhecimento. Ou seja, eu não estou ali única e exclusivamente pelo que aquilo pode me oferecer, mas por um desejo que está dentro de mim de compartilhar e de atender essa voz interna que é o chamado à vocação. Sim, e eu sou psicóloga. Então, assim, isso acontece muito comigo. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu consultório. E ali é o meu pão, né? O meu ganho diário. Mas fora dali, as pessoas sabem, me chamam, me perguntam, pedem ajuda. E essa é a minha vocação. E eu ajudo, eu estou prontamente. Às vezes eu estou extremamente cansada, fadigada, um dia inteiro de trabalho. Mas quando alguém me solicita, eu penso, até naquela passagem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, o Senhor me chamou para isso. Eu entendo a minha vocação, foi como o pastor acabou de falar. Eu sei por que o Senhor me chamou e aonde Deus me colocou. Então, eu entendo que isso aí é a minha vocação e que eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me chamou, independente do valor, se eu vou ganhar, se eu não vou, porque na realidade a gente sempre ganha. A gente sempre ganha. É um outro ganho, né, doutora? É um outro ganho. Eu queria levar essa discussão para uma outra observação. Nós temos muitos irmãos que têm se levantado todas as manhãs e eles vão para os seus trabalhos único e exclusivamente por conta do salário. E isso é exatamente o que o ímpio também faz. Então, muitos crentes estão indo para o trabalho com a mesma perspectiva que o ímpio também está indo. Dinheiro. A gente precisa tomar muito cuidado para que isso não faça de nós mercenários. Porque a gente tem se esquecido da missão. Talvez o trabalho não seja aquilo que eu sonhei para mim. Talvez o trabalho não seja aquilo que eu acho que eu mereço. Mas Deus te colocou em um lugar. E tenha absoluta certeza, não é apenas para ganhar dinheiro. É para o cumprimento de uma missão nesse trabalho. Amém. E glória a Deus que de lá você também tira o seu sustento. Mas existe uma causa maior. Porque Deus, ele pode te sustentar nas mais diversas situações. Não é o teu trabalho que te sustenta, é Deus quem te sustenta. E você tem uma missão nesse trabalho. É o caso dos bombeiros, dos militares, tem muitos policiais também lá em Minas, que é muito próximo, bombeiro militar e polícia militar lá em Minas, o pessoal das Forças Armadas, médicos e... Gente, isso só pode ser missão, o senso de missão. Eu preciso cumprir a missão, ainda que essas circunstâncias adversas me alcancem. Pegando um gancho do que o pastor Rodson está dizendo, eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de refletir sobre o propósito de Deus para algumas coisas. Por exemplo, qual é o propósito de Deus para o trabalho, né? E é sempre legal a gente olhar esse propósito pré-queda para a gente entender qual era o propósito original, né? Quando Deus coloca o homem, Adão e Eva, no jardim, eles estão lá também para trabalhar, eles trabalhavam. Agora, para que eles trabalhavam? E é legal você pensar que o jardim estava pronto. Boa. Tinha fruta, tinha as comidas, estava tudo pronto. Ou seja, eles não trabalhavam para comer. Sim. Eles não trabalhavam por salário. Qual era o mandato cultural? Espalhem esse jardim por toda a terra. Multipliquem e encham a terra com o quê? Com o reino de Deus. Com criaturas que se pareçam, que foram criadas à imagem de Deus. Eu quero que esse jardim do Éden vá para toda a terra. Então, o que era trabalho? Era espalhar o reino de Deus no planeta Terra. Quando o homem peca, em Gênesis capítulo 3, a terra é amaldiçoada e ele fala, agora você vai comer do suor do seu rosto. Então, trabalhar para comer é o trabalho amaldiçoado. E é interessante a figura que Deus destaca ali, que nascem espinhos, né? E aí você vai lá em Mateus, Jesus conta a parábola do semeador, né? E ele coloca que uma caiu entre os espinhos. E qual é a interpretação de Jesus para espinho? Era o amor ao dinheiro e as preocupações da vida. Então, o trabalho do homem, entrou espinho no trabalho do homem após a queda. Ele começou a trabalhar pela preocupação da vida, roupa, comida e pelo amor ao dinheiro. E o que você precisa entender é que Jesus veio nos pôr de volta no Éden.
Jesus veio nos colocar de volta no propósito de Deus. Ou seja, Jesus veio redefinir trabalho também. E o que é trabalho? Aí ele coloca no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eu e você, agora em Cristo, somos convidados a voltar ao propósito original. Trabalhar para espalhar o reino de Deus na face da terra. E aí, seja num escritório, seja como um advogado, seja como um psicólogo, seja como um bombeiro, você precisa entrar lá sabendo, cara, eu tô aqui por um motivo, para estabelecer o reino de Deus. Sabe, eu queria te provocar a uma reflexão. Você não trabalha para comer, você trabalha porque comeu. Amém. Isso aí. Você trabalha em gratidão até acordado mais um dia e Deus ter as misericórdias renovadas sobre a sua vida. Ele te amou, ele se empobreceu, ele se esvaziou para nos enriquecer. Nós trabalhamos porque somos ricos, não para ser rico. Então, e é muito claro, se você fizer isso, você viver o seu propósito, você viver dessa forma, você vai prosperar, porque esses são os melhores funcionários, esses são os melhores empresários, sempre. E assim nós estamos encerrando o nosso debate 93 de hoje, aqui transmitindo ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Você pode ainda assistir, quem está acompanhando a gente, compartilha no seu Face, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra tão boa e tão abençoada que você compartilhou com a gente aqui na 93 FM. Bom demais ter você aqui com a gente, é sempre muito legal acompanhar a sua participação, a sua opinião, seja no Face, seja no WhatsApp, em todas as nossas plataformas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aniversariantes de hoje. Alessandra Cruz, da Igreja Baluarte de Nova Iguaçu, pastora Marilena Santos, da Igreja Evangélica Ministério Famílias Restauradas, e pastor Moisés Batista de Barros, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camorim. Todo mundo está fazendo aniversário hoje, parabéns dos pastores queridos e pastoras acompanhando a gente. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Samuel Soares olhando para a câmera. Obrigado por mais um convite, muito bom estar com vocês de novo, que você tenha um dia abençoado, Deus te abençoe. Maravilha, pastor Douglas Gonçalves, sempre que estiver no Rio, essa é a sua casa, viu, pastor? Uma honra muito grande estar aqui, e eu queria dizer para os ouvintes, nunca se esqueçam que vocês são cópias de Jesus na face da terra. Palavra boa, pastora Cíntia Louvice, dá uma olhadinha para a câmera aqui, pastora, obrigado, pastora. Foi muito bom estar aqui. Quero mandar um beijo aí pro pessoal da minha igreja, lá da Aliança Church. Muita gente mandando beijo aqui, mandando viu? Beijo pessoal aí, meus familiares, meu esposo que tá aqui, meu filho. Foi muito bom estar aqui, crescimento espiritual, e isso aí, eu quero falar pros ouvintes que esse é o processo, vamos seguir em frente. Maravilha, pastor Holdson Bulê, obrigado, meu irmão, Deus abençoe sempre. Obrigado, é uma honra sempre estar aqui com vocês, mandar um abraço especial para minha sogra Maria, meu sogro Paulo, minha esposa Carolina e minha filha queridíssima Laura, que está aqui me acompanhando hoje. Cadê a Laura? A Laura está. Cadê a Laura? Ali. Vem cá, Laura. Vai ali, Laura. Aparece ali. Aparece na câmera. Queremos te conhecer. Vem cá, filha. Você tá no colo do papai? A Laura é brava, hein? Eu teria medo da Laura, hein? A Laura é brava. Não é brava, não. Olha que linda. Vê se tá aparecendo aí. Tá aparecendo? Olha aí. Que coisa linda. Ô, Laura, tudo bem com você? Hein? Você tem quantos anos? Fala aí mais pertinho, Hudson. Puxou o pai. Perto do microfone. Puxou o pai. Laura, você tem quantos anos? Sim. Você tá de férias ou tá estudando? Pausa para a reflexão. Você almoçou? Você almoçou, filha? Tá com fome? Tá com fome? Você quer sorvete? Quer não? Muito bem. Chocolate você quer? Também não, podemos andar juntos. Eu pego o sorvete e fico o chocolate. Laura, um beijo, tá bom? Ó, Papai do Céu te abençoe muito, tá? Amém? Laurinha, nota 10, Laurinha, nota 10. Muito obrigado a você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93, gente do Brasil inteiro, nos acompanhando aqui pelo Facebook. Compartilhe o nosso programa de hoje. Caiu, voltou, estamos aqui de volta e de pé pela graça do Senhor. É aquele que pensa que está em pé, veja que não cai, ouvinte amado. Nós vamos orar juntos agora, apresentando os nossos motivos diante de Deus em oração, orando pelos aniversariantes já mencionados. Vamos orar também, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Continuamos a orar por Brumadinho, pedindo a bênção do Senhor sobre aquele povo e sobre todo o nosso país, em nome de Jesus. Pai
Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque hoje é possível ver a tua boa mão sobre cada um de nós. É possível ver e perceber o teu cuidado, e eu te agradeço pelo cuidado dispensado a cada um de nós. Eu quero te apresentar, Senhor, a cada um ouvinte, a cada família representada que nesse momento em tantas partes desse país nos acompanha. Eu te pedir, Senhor, que a tua boa mão permaneça sobre eles, que as famílias sejam abençoadas, que aqueles que hoje clamam desesperadamente por socorro, por resposta, por cura, por libertação, por transformação, que esses hoje sejam alcançados por tua graça irresistível que provoca mudanças dentro do coração de homens e mulheres, que sejam alcançados hoje pela virtude que pode oferecer mudança. Senhor, por esses que hoje completam aniversário, tantos pastores, irmãos amados que têm servido ao Senhor no ministério, que sintam o presente que só o Senhor pode trazer, trazendo renovo na fé, no coração, na esperança, ampliando a visão, o entendimento, renovando o desejo por servir mais ao Senhor e à sua obra. Que haja paz sobre os lares, que haja saúde, que haja abundância, fartura e prosperidade, especificamente sobre Minas Gerais e essa tragédia que assolou a cidade de Brumadinho, toda aquela região. Senhor, tem misericórdia e fortalece esses homens que estão aí servindo, bombeiros, soldados, policiais, os líderes da comunidade. Senhor, que haja esperança e haja também conforto e consolo para aqueles que perderam. Nós oramos e intercedemos por todos esses temas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.